E nós vamos falar do que aconteceu por último, esse Atlético e Tombense. Vamos colocar na tela aí os melhores momentos de Galo e Tombense, porque assim, o Simões, nada demais, hein? O Galo criou as oportunidades lá, teve chances, Tombense também teve bola na trave, mas esperava-se muito mais de uma primeira partida com um time com mais cara de titular em campo, ainda que seja a primeira vez que boa parte desses caras estivessem em campo neste duelo de ontem na Arena MRV, hein, Simões? Sem dúvida, né, o Cirilo? Até porque eu falei no Rádio Esportes hoje e eu acho que o exercício de comparação ele faz parte da análise, né? Ele faz parte da análise. Pô, e esse time do Tombense, por mais que no segundo tempo tenha criado oportunidades, cara, na primeira etapa, ele tomou um sapeca do Sub-20 do Cruzeiro, quarta-feira lá em Uberlândia, reforçado para alguns jogadores, né? Sim. Primeiro tempo. Reservas e base. Foi um amasso. Era para ter terminado uns 3 ou 4 pro Cruzeiro o primeiro tempo. E mesmo no início da segunda etapa, ainda teve uma bola na trave do Cauã Moraes, antes do Tombense fazer aquele gol de falta em que a bola desvia, né? Então, não deixa de ser uma situação preocupante, porque, cara, o Atlético fez muita força para jogar, né? E isso é que me preocupa. Não foi aquela coisa de que, não teve... amassou, criou demais e coisa. Até porque a maioria das chances criadas pelo Atlético foram ou bola aérea ou obra do acaso. Tipo aquela que pegou no bumbum do jogador e sobrou pro Bernard na cara do gol. Entendeu? Então, é uma situação que cara, realmente... Esse gol contra aí ia ser bizarro, hein? Isso aí. Foi isso aí. As chances... Seria bizarro. Meu Deus do céu. Boa parte das chances foi esse tipo de jogada aí, ó. Entendeu? Então... é uma situação que realmente preocupa. É definitivo? Não é. Mas a gente inicia o ano da forma que terminou. E sem que o Sampaoli apresente um trabalho, porque, mas falta reforços, a culpa é da diretoria, não tem jogador. O Tombense é da Série D. Não dá para poder, sabe? Eu acho também que é hora de começar o Sampaoli a mostrar serviço e a tentar encaixar o time, porque, não sei, eu acho que o Atlético, esse time do Atlético de ontem, teve muita cara de 2025. Eu acho. O Sampaoli falou isso, né? Então, são mesmo os problemas. Esse é o grande ponto. E mostra a insatisfação da torcida ali depois do jogo, é muito em cima disso. Porque é um time, a gente virou o ano, mas parece o mesmo time, com as mesmas dificuldades. E assim, eu sinto no Sampaoli uma certa teimosia com relação ao jeito de jogar, sabe? Essa questão de jogar com os 3 zagueiros, aí recua o Natanael para fazer esse terceiro zagueiro pelo lado direito, aí você encosta o Gustavo Scarpa lá na ponta direita para fazer meio que um ala com o pé invertido e o Gustavo Scarpa, além de ter a questão de ajudar na parte ofensiva, ele também tem que voltar um pouquinho para ajudar a marcar. Sinto que o meio-campo do Atlético é meio esvaziado, acho que poderia... De verdade, eu acho que o Sampaoli está caindo um pouquinho na mesma armadilha que o nosso querido Rubem Amorim caiu no United, que é o lance de você sempre ficar ali insistindo num formato de jogo onde claramente os jogadores não estão bem satisfeitos, bem acomodados nessa plataforma tática. Acho que isso está atrapalhando um pouco o Sampaoli. Essa questão, por exemplo, do Hulk, de jogar ali como o cara para segurar a defesa adversária, o centroavante, muito preso ali entre os zagueiros. Isso está deixando ele incomodado. E acho também que é muito pouco para o Hulk você usar ele apenas ali. A questão do Dudu também é aberta. Então, assim, tem essas questões. Eu sei, é o primeiro jogo da temporada com o time titular. Eu acho que a torcida tem que ter paciência. A gente falou isso aqui sexta-feira. Mas alguns pontos eu sinto que o Sampaoli podia ser um pouquinho mais flexível. De verdade, ô Cirilo. Ele fez algumas mudanças neste desafio. Até ele falou de ideia de jogo. Daqui a pouquinho vamos até trazer o Sampaoli, que já ajuda a gente a analisar alguma coisa também junto com a fala do treinador. Sampaoli falando primeiramente sobre uma situação, uma resposta que ele deu na primeira pergunta de mexeu pouco, né? Porque ele fez 3 alterações, 3 paradas, uma por parada, morreu com 2 no começo de ano. Por que ele não mexeu? Se mexeu pouco. E, de novo, a resposta que ele falou um caminhão de vezes ano passado. A palavra que ele utilizou muitas e muitas vezes ano passado. Ele disse que faltou a tal da contundência. Fala aí, Sampaoli. Yo creo que faltó el hecho de repartir minutos tiene que ver con una planificación. Jugadores que habían jugado ya
juego anterior. ¿Y qué faltó? Creo que faltó contundencia, que faltó paciencia para finalizar jugadas con mucho volumen y mucha ventaja. Pero bueno, estamos comenzando. Venimos de una preparación bastante dura con el grupo que jugó hoy. Pensábamos que teníamos la ilusión de que podíamos hacer un partido, haberlo aperturado en el primer tiempo. Bueno, no se dio. Hallo que el partido nos costó por la falta de contundencia que tuvo el equipo ofensiva. Aí o Sampaoli, e ele falou também de problemas repetidos, né? Ele disse sobre a busca por soluções e também questões que se repetiram na comparação com os problemas do fim do ano passado. No sé, un mercado está abierto y estamos siempre esperando. Lo más importante es que estamos siempre esperando soluciones para Otimi y eso es lo que simplemente yo creo que lo más que preocupa es la falta de gol y que hoy si hubiéramos tenido contundencia el partido se hubiera abierto y hubiera sido diferente. Pasaron los 3 juegos la misma cosa, rivales metidos muy atrás y porque no sé, en la primera mitad no tuvimos por ahí tantas situaciones de acuerdo al volumen y eso sí me tiene preocupado porque también son problemas del pasado. Los mismos problemas del pasado son los que están aconteciendo ahora y eso es lo que me preocupa. Se diz preocupado o Sampaoli porque os problemas que aconteceram nesse momento são os mesmos que vinham acontecendo no ano passado, no entendimento dele. Ô Simões, de fato são os mesmos problemas? Ele está correto em usar a tal da contundência, que quer dizer é o seguinte, está faltando um cara para empurrar a bola. Machucar, né? Empurrar, a bola Machucar cruzou ali, não sei o quê, fazer um golzinho. Não sei o quê, jogo tá amarrado, meter gol. Vou lá e broco. Vou lá e faço um gol. E assim, o Galo tá para anunciar o tal do Matheus Cassierra, que eu não vou avaliar porque eu não assisto o Campeonato Russo. Eu quero ver chegar. Mas é um centroavante que o atleta tá precisando realmente de um centroavante. Simões, Sampaoli está correto na análise dele? O Cirilo, olha só, eu acho que essa questão de contundência do Sampaoli, eu acho que falta contundência no conjunto da obra, sabe? O time do Atlético é muito pobre de criação. E eu acho que nesse aspecto o Sampaoli tem um pouco de culpa. Porque o Galo tem bons jogadores de meio de campo, né? O Gustavo Scarpa é um meia ruim? Não é. Não, mas aí ele põe ele jogando aberto lá na direita, preso. Sabe? O Maicon é ruim? Não é. O Alexander estava no banco ontem? Estava. Então, quer dizer, você vai percebendo que você tem qualidade, mas que não está sendo explorada ou aproveitada, né? Hoje a gente falava no Rádio Esportes. Os melhores momentos do Hulk no Atlético... Aliás, o Hulk, ele sempre se deu bem jogando com dupla de ataque. Não é verdade? É um cara para ele conversar, né? Isso. Exatamente. 2021 começou o Savarino, depois teve o Keno, teve um momento até do Diego Costa, né? Aí o melhor momento dele foi com o Paulinho. Eu acho que os dois se encaixaram muito bem ali em 23 e 24. Então, quer dizer... E aí, de repente... O Sampaoli quer o Hulk mais preso, mais centralizado, mais centroavante do que atacante, né? E eu até citei uma frase que o Marcelo Beckler fez, né? De que o Hulk, e isso no auge do Hulk, né? Ele começava a jogada como 10 e finalizava como 9, né? E é muito isso, de ter essa liberdade de flutuar, de cair para o lado do campo, de criar, de puxar a marcação. E a gente vê pouco disso do Hulk, né? Por um engessamento que eu acho que não é a melhor maneira de se ter o Hulk no time. Então, quer dizer, é uma situação que realmente não é fácil. Até porque o nível de cobrança e de exigência é muito elevado e o Atlético fez uma boa janela, mas até fazer esse time todo funcionar leva tempo. E o Atlético tem um clássico com a América quarta-feira, em que ele precisa vencer, né? O empate pode ser desastroso. Ele tem um clássico com o Cruzeiro no domingo e aí já começa o Campeonato Brasileiro na outra quarta-feira, recebendo o Palmeiras, simplesmente o Palmeiras, na Arena MRV,
para depois, na segunda rodada, e a Bragança Paulista pegar o Bragantino, que é uma das sensações do Campeonato Paulista, não é isso? Só ele e o Palmeiras têm 100%. Os dois têm 9 pontos em 3 rodadas. Isso, exatamente. E são os dois primeiros adversários do Atlético no Campeonato Brasileiro. Os dois times que lideram o principal estadual do Brasil. Agora você animou a massa aí. Não é que eu animei. É que eu estou dizendo assim, que a situação não é fácil. Porque o pessoal quer o resultado para ontem. Aí o Atlético hoje apresentou um tanto de gente lá na Arena MRV, né? Bons reforços. Bons reforços, exatamente. Disso que você está falando, não sei se você viu ontem a entrevista do Bernard para a TV Globo ao intervalo. Eu não vi porque eu estava no ar, mas vi depois. E o Bernard disse, tipo assim, o futebol brasileiro... E aí, estão passando pano. Não é isso, não. Aliás, passar pano é uma expressão desgramada também. Mas, assim, o Bernard disse ontem ao intervalo, o futebol brasileiro, ele faz com que você... Ele não te deixa ficar pronto. Você fica pronto jogando, né? Por que ele está dizendo isso? E é um contexto que deve ser considerado. Para começar, acho que o Atlético jogou mal pra caramba e tem a obrigação de ganhar do Tombense. Mesmo que seja há poucos dias aí de pré-temporada, o Tombense é bem pior do que o Atlético. O Atlético teve 30 minutos com um a mais. Mesmo que seja o time do ano passado. Isso, mesma coisa. Sem os reforços. O Atlético precisa, o Atlético tem a obrigação de ganhar do Tombense. Sim. Esse é ponto. Mas... desculpa, só isso, mas só os reforços. Maico e Renan Lodge. Pois exato. Dois baita jogadores. Só no sentido do número. Isso, né? exato. Mas mesmo assim, dois e não 5. Dois jogadores, por exemplo, o Maico é melhor que o Igor Gomes. Sim. Não é? Sim. Em que pese a obrigação que o Atlético tem de ganhar de um time de Série D após 3 rodadas do estadual, o Bernard está correto, né? Porque, assim, você se reapresenta por volta do dia 6, algo em torno disso, que o Atlético se reapresentou, e ontem foi um jogo no dia 18, o primeiro jogo de boa parte deles, né? Da temporada, inclusive do Bernard. Então, assim, realmente você não vai estar no seu melhor nível técnico e físico após menos 1 semana e meia de pré-temporada. Você não vai estar no seu primeiro jogo. Não vai estar, não adianta. Não vai estar. O time não vai estar da maneira que vai jogar ao longo do ano. Não vai estar. Você queira ou não vai estar. Mas de novo, contra um Tombense, que é muito ruim, em casa, numa terceira rodada de estadual, ganhando 30 minutos com um a mais, você tem a obrigação de conquistar o resultado. A título de comparação, por exemplo, na Europa, o início da temporada, a pré-temporada, ela é muito bem definida. E os reforços chegam ali dentro dessa pré-temporada. Então, o treinador tem tempo para trabalhar aqueles reforços, o time dá uma estruturada, fazem torneios preparativos de pré-temporada. E aí entra no campeonato, mesmo assim, o time ainda vai engrenando aos poucos. Mas você tem um tempo para trabalhar. O Campeonato Brasileiro, aliás, o calendário brasileiro, ele não te dá esse tempo. Primeiro que a questão do estadual, por mais que a gente fale que o estadual ele é a 4ª prioridade, ele é a última prioridade de um time grande hoje no Brasil. Mas se você não ganha, meu filho, você chama uma crise. Uai, abre o Instagram, hein, que você já viu o tal do Fora São Paulo já aí. Exato. E do outro lado, o Flamengo. O Flamengo estava com planejamento de jogar com os meninos do Sub-20 as 4, 5 primeiras rodadas do estadual. Tomou 3 traulitadas. Está correndo o risco de ir para a zona de rebaixamento do estadual. Antecipou tudo e vai para o clássico contra o Vasco com o time principal. Por quê? Porque começou a pressão. E é isso, é essa questão. Acho que o futebol brasileiro é muito cheio de nuances, muito cheio de muita coisa envolvida. E isso acaba atrapalhando no planejamento. A gente aqui, falando sobre a cobrança do Atlético fazer pelo menos uma vitória contra o Tombense, é muito pela questão do nível que os jogadores do Atlético têm e o nível que os jogadores do Tombense têm. É o que a gente levantou no começo do programa. Há 4 dias atrás, esse mesmo time foi amassado no primeiro tempo pelo time B do Cruzeiro. Então, assim, é sempre ruim trazer esse contexto assim, das rivalidades, mas eu acho que assim, é um pouco isso. Você acaba tendo essas réguas para você poder analisar um jogo de uma equipe e de outra. Assim, contextos são... E assim, a turma pode... que a turma preste atenção no que nós estamos falando, né? Porque já tem uns bobos no chat. Calma, Simões, tá até nervoso. Calma, não é assim também. Não precisa quebrar o estúdio. Calma. É notícia que o clássico de domingo terá árbitro de outro estado. Começou, hein? Começou. Tá bom. Daqui a pouco eu adoro semana de clássico. O jogo, eu vou dar um sentimento aqui agora.
O jogo mais insuportável de trabalhar se chama Atlético e Cruzeiro. Concordo plenamente. Insuportável. Insuportável. A semana que antecede. Poxa vida, cara, insuportável. É uma semana assim que você tem que ficar, ó... Mas é um baita de um jogo. É um Adoro. jogo incrível. Atlético e América, meio de semana. No pique, Alexandre Simões, pra gente falar do Cruzeiro. Favorito quarta-feira, é o Atlético ou é o América? Ou não tem favorito? É difícil essa pergunta, de supetão assim. Eu acho que, apesar de tudo, o Atlético é favorito. É só a gente pegar o retrospecto dos últimos 30 clássicos que a gente vai ver que o Atlético, ele vence o América geralmente em qualquer situação, sabe? Você acha que o histórico conta? Ah, conta demais. Isso conta muito no futebol, essa história. Então, quer dizer, o América venceu o ano passado o jogo de volta da final do Mineiro. Tinha tomado 4-0 no primeiro jogo, o segundo de 1-0, gol do Jonathan. Quando o América ofereceu mais perigo ao Atlético foi na volta da semifinal de 2024, né? Tomou um 2-0 na Arena MRV, que enquanto estava 0-0 o Mateuzinho perdeu um gol inacreditável, né? Inclusive saiu do América por causa daquele gol perdido, né? Sim, sim. E aí depois o América devolveu um 2-1 no Independência e derrubou o Filipão. Lembra disso? Lembro. Derrubou o Filipão. Ali foi coisa. Mas se você pegar, eu vou até, por curiosidade, vou olhar aqui, mas os últimos 30 jogos, eu acho que são essas 2 vitórias do América aí. No mais, é só a vitória do Atlético. E o Atlético com a corda no pescoço, né? Então, assim, vai ter que... E esse é o grande problema do Sampaoli, né? Eu acho que não dá muito para poder poupar a quarta, não. Não, esquece. Não. Eu acho que não dá muito para poupar a quarta, não. Pensando no clássico de domingo. É início de temporada, o desgaste existe, claro que existe, mas a situação... Se tivesse vencido o Tombense, era líder do grupo, ok. Podia só pensar no clássico. Mas o empate deixa a situação muito delicada, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o RT, com o Democrata. Precisa usar melhor o banco, né? Usar melhor as alterações aí para a estratégia desse jogo.